Bom dia, queridos alunos do nono ano. Voltando aí para mais uma aula de ciências, né? Então, hoje a nossa aula de biologia, né? Hoje, segunda-feira, dia 24/8, né? A nossa 40ª aula online. Hoje nós vamos falar um pouquinho da sistemática e da filogenética. Então, são conteúdos que nós já vimos lá na sétima série e nós vamos dar uma aprofundada agora, tá bom? Nós vamos utilizar, então, o capítulo 9 da apostila 6, né? Do grupo 7, que vocês têm lá, da página 174 à página 181, tá bom? Inicialmente, nós temos alguns conceitos para a gente relembrar um pouquinho. A taxonomia, se vocês lembrarem, pessoal, é uma área dentro da ciência, né, que está preocupada em organizar os seres vivos de acordo com algumas características, né? Então, você pegar algumas características comuns desses seres vivos e você organizar eles, né, em sistemas, em classificações, então, animais que andam, animais que não andam, seres que voam, seres que não voam, algumas características nesse sentido aqui. Claro que hoje o processo já é um pouquinho diferente, é um processo mais complexo um pouco, né? E a sistemática, ela também auxilia nesse processo de classificação, só que ela está muito mais relacionada ao parentesco evolutivo. Então ela quer saber de onde surgiu esse ser vivo, né? Qual foi o ancestral comum desse ser, né? Então essa é a diferença principal. Taxonomia não se preocupa com o parentesco evolutivo, é classificar de acordo com semelhanças, particularidades aí. A sistemática não. Ela classifica, mas tem que ter um parentesco evolutivo para que ela consiga relacionar aí também. Então vamos lá. Aqui nós temos, para a gente observar um pouquinho, as diferenças visualmente falando, né? Então a taxonomia ela vai classificar os seres, né? Sem ter muita, digamos assim, muita relação, né? Que a gente fala evolutiva. Então, os cordatas, os vertebrados, os mamíferos, os que mamam, os que são carnívoros, comem carne, tudo é um processo de classificação normal. A sistemática faz o mesmo processo de classificação, só que ela parte de um ancestral comum. Nesse caso, o reino Monera, as bactérias, que acredita-se que as bactérias deram origem a todos os outros seres. Então essa é a principal diferença, taxonomia e sistemática. Tranquilo? Conseguiram? Então, taxonomia classifica por semelhança. Sistemática classifica por parentesco evolutivo, de onde surgiu, como evoluiu, né, de que ser evoluiu e tudo mais. Aqui nós temos mais algumas características, né, históricas. Nós vamos ver que os primeiros sistemas de classificação são muito antigos, né, surgiram na Grécia Antiga, particularmente com Aristóteles, né? Nós já falamos bastante dele, um filósofo muito conhecido e também um cientista para a época. Então ele viveu de 384 a 322 a.C. e ele acreditava inicialmente que as espécies não mudavam, que elas eram perfeitas, viviam em um universo ideal e não se modificavam ao longo das gerações, né? Então ele foi um dos primeiros a montar um sistema de classificação, de acordo com semelhança, de acordo com nutrição, né, forma do corpo, entre outros aí. E esse sistema, por incrível que pareça, falho que era, ele durou cerca de 2 milênios, até coloquei aqui para vocês, 2 milênios eles acreditavam em Aristóteles. Então, o Aristóteles, pessoal, ele conflitou basicamente a ciência com a igreja, né, com os deuses, né, que normalmente eles acreditavam. Então ele partiu de um princípio que tudo era fixo, mas ele já acreditava que existiam essas mudanças, essas diferenças aí. Então, para quem não acreditava muitas vezes aí na religião em si, acreditava aí nos conceitos básicos de Aristóteles. Então aqui nós temos o processo de classificação de Aristóteles, né? Então Aristóteles ele deixou um processo de classificação bem simples, bem humilde, digamos assim, para a época. Então ele classificou os animais com sangue e sem sangue. Os animais que tinham sangue quente e os animais que tinham sangue frio, por exemplo, que ele acreditava. As plantas, as ervas, que eram pequenininhas, os arbustos, que eram medianos, e as árvores, que eram de grande porte. Então esse foi basicamente o sistema de classificação de Aristóteles. Bastante simples, bastante tranquilo, mas igual a gente falou que durou aí por 2 milênios.
Então, Carl von Linné é um outro pesquisador que surgiu na sequência, né? Então, aí no século XVIII, um naturalista, né, conhecido como Linneu, ele viveu de 1707 a 1778, né? E ele foi o primeiro a desenvolver um sistema de classificação mais aperfeiçoado. Ele usou as bases de Aristóteles, né? Então descartou todas as estruturas aí do sistema de classificação de Aristóteles, e ele criou o que nós chamamos hoje de categorias taxonômicas. Essas categorias hoje nós chamamos de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Claro que quando ele criou isso, não era completo ainda, né? Ele foi achando aos pouquinhos, né? Então ele também determinou que cada categoria dessa era chamada de taxon, né? Então, categorias taxonômicas, taxon. Então, aí, basicamente, surgiu o processo da taxonomia, sem se preocupar muito com as questões aí de parentesco evolutivo e tudo mais, tá bom? Então, as espécies inclusas em determinadas categorias taxonômicas compartilhavam um conjunto de características, como nós falamos. Então, eram muito próximas, tinham características próximas, uniu nessas classificações do Linneu. Aqui nós temos uma imagem, então, das categorias taxonômicas de hoje, né, na atualidade. Então, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, quanto mais superior aqui, maior é o número de espécies, né? Num reino, por exemplo, o reino animal, quantos animais eu vou ter? Mas quando eu falo de espécie, eu tenho uma única espécie, né? Existem vários diferentes indivíduos, mas a espécie é uma só, né? Então isso nós determinamos aí a partir desse cara aqui, né? Que era botânico, zoólogo e um médico sueco, né? O Carl von Linné. Vamos lá. No final do século, então, XVIII, né? O naturalista francês, que vocês devem lembrar, o Jean-Baptiste Lamarck, né? Ele começou a questionar as ideias fixistas, né? Então pense, quanto tempo passou eles acreditando que tudo era fixo, que não mudava. Até lembra lá que nós falamos do Aristóteles? Que ele dizia que era um universo ideal, as espécies são perfeitas e vão ficar dessa forma, né? Claro que se a gente lembrar um pouquinho, Jean-Baptiste Lamarck, ele teve algumas ideias hoje consideradas errôneas, né? Ele disse que tudo que você adquiria durante a tua vida era passado para os descendentes. Nós sabemos que hoje não. Mas ele foi um dos primeiros evolucionistas, né? E com o passar do tempo, outros evolucionistas surgiram, como esses dois principais aqui, que é o Darwin e o Wallace. Darwin e Wallace, pessoal, eles tinham trabalhos conjuntos, digamos assim, mas cada um promovia o seu estudo. Um sabia da existência do outro, um sabia que o outro pesquisava a origem das espécies, e os dois praticamente fizeram seus trabalhos sozinhos. O trabalho de Darwin tomou maior conhecimento. Hoje nós temos aí Darwin como um ícone, né, para a ciência. E o Wallace não é tão falado. O que o Darwin praticamente levou mais de 300 páginas para fazer o seu trabalho, o Wallace escreveu em menos de 100. Claro que o Darwin deu todos os detalhes, tudo bonitinho, viajou o mundo, né, a bordo do Beagle lá, né, ficou viajando e observando algumas origens das espécies aí. Mas quando eles foram publicar, os dois praticamente publicaram na mesma época, né, porque um ficava com medo que um publicasse e tirasse, digamos assim, os créditos do outro e tal. Então hoje nós conhecemos os dois, mais conhecido é o Darwin, Charles Darwin, mas o Wallace também contribuiu para um novo sistema. Então, para que o sistema de classificação se tornasse cada vez mais aperfeiçoado, né, teve a ajuda do Alfred Wallace e do Charles Darwin também, que contribuíram com alguns estudos aí à base da evolução das espécies, né? Darwin ficou bastante conhecido como o criador da seleção natural, sobrevivência do mais apto, que tem as melhores características, certo? Sistemática, filogenética ou cladística, né? Vamos falar agora um pouquinho dessa parte da filogenética, que envolve principalmente pontos de origem, né, de um ser vivo, parentesco, e também da genética que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. A genética, ou a filogenética, surgiu aí no século XX, né, com esse pesquisador chamado Willy Weng,
que ele viveu de 1913 a 1976, e ele desenvolveu o que nós chamamos das bases para um método capaz de reconstruir a história evolutiva, que nós chamamos dos táxons, né, na famosa taxonomia. Então ele teve uma contribuição bem grande, porque ele definiu o que era importante para a gente estudar. Então algumas, vamos dizer, algumas estruturas de alguns seres são importantes, como o caso das estruturas homólogas, as estruturas análogas, que nós vamos falar na sequência. Então a origem embrionária, se ela fosse igual, né, existiam estruturas homólogas. Se a origem embrionária fosse diferente, basicamente não seria homólogo, seriam análogos, né? Como a gente vai ver na sequência, nas imagens, eu acho que fica um pouco mais fácil. Então, assim, aqui nós temos que o método... Opa, desculpe, só um pouquinho. Aqui nós vimos que a sistemática filogenética também ficou chamada de cladística. E esse achado aqui ficou conhecido como cladograma. O cladograma, ele une os seres de acordo com a sua origem, né? E também os que possuem algumas características, tipo, ó, aqui até aqui, todos são cordatos, todos têm notocorda, então todos. Então, a partir daqui, todos para cima têm notocorda. Mas, a partir daqui, todos têm crânio. Esse serzinho aqui, ele não tem crânio. Por quê? Porque ele surgiu antes do desenvolvimento do crânio. Isso é um clado. Mandíbula. Os peixes cartilaginosos têm mandíbula. Quem surgiu antes dos peixes cartilaginosos não tem. Então a mandíbula só surgiu a partir daqui. Pulmão. Ó, peixes ósseos tem alguns que são pulmonados, só surgiu a partir daqui. 4 membros, a partir daqui. Ovo com casca, a partir daqui. Então, isso são os cladogramas. São formas visuais que a gente tem de observar a origem das espécies e em cada era, em cada época, o que foi surgindo de importante. Tem um outro aqui, que nós já vamos ver na sequência, eu achei que estava aqui, mas na sequência a gente vai ver das plantas. Também o que foi acontecendo no decorrer do desenvolvimento deles aí, tá bom? Então, esse método filogenético, ele entra dentro de uma área, agora dentro da ciência, chamada de filogenia. Então, a filogenia, ela basicamente está relacionada ao estudo desses diagramas, dessa ramificação, que nós também chamamos de árvores filogenéticas, né? Por quê? Porque elas vão se ramificando de alguma forma. Então, esses diagramas consistem na análise de diferentes tipos de evidência, como anatomia, comportamento, registros fósseis, principalmente dos ancestrais, e agora os dados moleculares envolvendo a genética. Então aqui nós temos exemplo de algumas árvores filogenéticas. Então aqui envolve as plantas, os animais, aqui nós temos as algas, as bactérias, e sempre um ancestral comum. Pode ser diferente, mas o ancestral é o mesmo, que originou todos. Por isso toda essa base da questão do comportamento, da questão da anatomia, mas principalmente a base de um ancestral comum, né? O que vai determinar essa chamada árvore filogenética. Vocês provavelmente já devem ter feito isso em alguma das disciplinas, árvore genealógica. De quem que eu nasci? Do meu pai e da minha mãe. Como que era o nome do meu avô paterno, da minha avó paterna? Como que era o nome do meu avô materno, da minha avó materna? Como que era o meu bisavô? Não sei se vocês já tentaram fazer isso. Isso é árvore genealógica ou também filogenética. Da mesma forma, tentar saber quem era o nosso ancestral. Certo? Vamos lá. Lembrando do Willy Wrangel, ele determinou alguns caráteres, né? Esse caráter, pessoal, seria algumas características, né? Formatos parecidos, a posição relativa, estrutura do corpo, origem embrionária, mas principalmente ele fez essa classificação. No caso das estruturas homólogas, né? Então, estrutura homóloga, pessoal, é quando é igual. Origem embrionária é igual. Então, por exemplo, o bico do pato e o bico da galinha, eles tiveram a mesma origem embrionária, ficam na mesma região, relativamente, na mesma estrutura, então são ou têm características homólogas. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, o bico do beija-flor
e o bico da arara. Então são estruturas homólogas porque têm a mesma origem embrionária e, particularmente, vão ter basicamente a mesma função, que é a alimentação, né? Então essas são características bem importantes das estruturas consideradas homólogas. As estruturas análogas já é diferente. Podem ter a mesma função, mas a origem embrionária é diferente. Como nós colocamos exemplo aqui, a asa do morcego e a asa da ave. A asa do morcego, o morcego é um mamífero. A origem embrionária para a asa do morcego era para nascer mãos, braços. A origem embrionária para nascer as asas da ave era para nascer asas de ave. Então, quando a gente fala estrutura análoga, é quando a origem embrionária é diferente, mas a função é a mesma. Qual que é a função? Voar. Morcego não voa? Voa. Arara não voa? Voa. Então, origem embrionária é diferente, mas a mesma função. Lá no homólogo, mesma origem embrionária e mesma função. Mas poderia ser mesma origem embrionária e funções diferentes. Por exemplo, o morcego tem asas. Nós temos braços. Mas a origem embrionária não é a mesma? É. Nossa e do morcego seria a mesma. Então seriam estruturas homólogas. Então esse foi mais um ponto para a classificação aí na nossa filogenética também. Né? Mais um sistema para ficar cada vez mais tranquilo. Nesse meio termo surgiram muitas confusões. Né? Por quê? Como essa estrutura análoga ela pode ser em origens embrionárias diferentes, mas com a mesma função, o que eles determinaram? Por exemplo, o olho. Né? Aqui nós vamos ver dois tipos de olhos. Né? Esses olhos estão relacionados, então, ao olho de um vertebrado, né? E o olho de um invertebrado. Se a gente observar, qual que é a função? Enxergar, certo? Particularmente, se a gente não tivesse muito conhecimento, a gente ia dizer assim, não. Eles têm a mesma origem filogenética, porque eles têm os olhos na mesma posição, provavelmente na mesma origem embrionária, e têm a mesma função, que é enxergar. Mas a gente observa que não tem a mesma origem embrionária. Então, os olhos dos vertebrados e dos moluscos cefalópodes, apesar de serem estruturas semelhantes, têm a mesma função, tem origens evolutivas e embrionárias diferentes. Então, houve confusões da gente incluir, muitas vezes, animais achando que eles tinham a mesma origem embrionária, a mesma origem evolutiva. Então, essas confusões aconteceram também. Mas, hoje, nós já sabemos que muitas estruturas não têm a mesma origem embrionária, por isso não são aparentadas, digamos assim. Né? Então, principalmente quando as estruturas são análogas, que a origem embrionária é diferente, certo? Árvore filogenética. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha de alguns tipos de árvore filogenética, que é aquilo que nós falamos. Um ancestral, né? E as diferenças que nós temos, então, de onde foi evoluindo. Lembrando que essa árvore filogenética também recebeu o nome de cladograma, certo? Então, aqui nós temos um exemplo dos animais. Então, acredita-se que todos esses animais, né? Tanto os peixes mandibulados, né? Ou que nós temos aqui sem mandíbula, nesse primeiro caso, ou os com mandíbula, os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, todos eles tiveram o quê? Um ancestral comum. Isso é a origem filogenética, isso é uma árvore filogenética. Por quê? Porque determina lá o ancestral. Quem é esse ancestral, professor? Não sei, eles não acharam ainda. Mas que todos eles surgiram desse. Vejam que primeiro surgiu esse, depois veio esse, depois veio esse, depois surgiu esse. Se eu perguntasse para vocês, quais deles são mais aparentados olhando assim? Isso mesmo, répteis e aves, porque o surgimento deles aconteceu o quê? Há cerca de 100 milhões de anos atrás. E isso quer dizer que provavelmente répteis e aves são mais aparentados, né, do que, por exemplo, anfíbio e mamífero.
Entendido? Então, os répteis e as aves são mais aparentados porque eles têm uma determinada origem há 100 milhões de anos, a ave veio para cá e o réptil ficou para cá. Né? Então, isso é uma forma da gente visualizar uma árvore filogenética. Aqui das plantas que eu falei, mesmo o sisteminha que nós falamos dos clados, ó. Por exemplo, aqui. Aqui surgiu uma característica que determinou o desenvolvimento. Essa está um pouquinho errada, vou ser sincero, essa da apostila. A raiz nas briófitas não ocorreu aqui. Bem, na verdade, isso aqui a gente vai observar que aqui surgiu a raiz, aqui surgiu os vasos condutores, porque briófita não tinha raiz. Então aqui diz que já a raiz todas têm, vamos dizer assim, todos os musgos têm raiz e eles na verdade não têm. Mas aqui ele vai demonstrando. Ó. Então aqui, por exemplo, digamos, surgiu a raiz, vasos condutores. Aqui nós já vamos observar a formação da semente. Então todas as gimnospermas, tudo que está aqui para cima já tem essas características do clado aqui. A fruto, só os que está aqui para cima. E os que tem para baixo? Não tem. Então vai surgindo a partir desses clados que se desenvolvem aqui. Então isso é uma árvore filogenética, né, de todas as plantas no geral. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As únicas com fruto, com flor, angiospermas. Únicas que têm semente, gimnosperma e angiosperma. Por quê, professor? Porque a semente só foi aparecer aqui. Vaso condutor, para baixo tem? Não. Então todos que estão para cima tem. Então essa é a definição. Fica mais fácil visualizar os grupos no geral olhando para uma árvore filogenética dessa daqui. Certo? Vamos lá. A sistemática filogenética, pessoal, ela está relacionada também na busca de classificar grupos que contêm ancestral e todas as suas espécies descendentes, viventes ou extintas. Lembrando que a filogenética também se preocupa com aquelas que foram extintas, né? Então, às vezes, você tem algumas plantinhas que foram extintas, mas você classifica elas também. Os dinossauros, por exemplo, vão estar lá nos répteis, mas que já foram extintos há milhões de anos atrás, né? Então, ela não deixa de ter essa preocupação. Estes são os grupos monofiléticos. Então, monofilético, do grego mono, único, filético, referente à linhagem. Então, uma única linhagem, um único ancestral que deu origem a todos, né? Então essa é uma linhagem que nós chamamos de monofilética, como é aquela que nós vimos anteriormente lá, aqui, ó, né? Um único ser que deu origem a todos os animais aí, por isso monofilético. Então um exemplo de grupo monofilético são os aminiotas, né? No qual todos apresentam a presença do âmnio. Esse âmnio, pessoal, é uma estrutura reprodutiva, né, uma estrutura lá durante o processo gestacional que todos eles têm. Né? Então a capivara tem, a lagartixa tem, a tartaruga tem, lá internamente. Como se fosse uma espécie de uma bolsa onde o feto fica, né? Mesmo aí nos répteis que muitos colocam ovos, existe esse âmnio. Então eles também classificaram eles como amniota, os que têm essa presença do âmnio aí. Certinho? Sei que não é muito fácil, né? Vocês entenderem, qualquer coisa volta, qualquer coisa pergunta para a professora, a gente vai respondendo aí para vocês, né? Sei que é um pouquinho mais complexo, mas... Então, de tarefa fica as atividades complementares, questão 1, 2 e 3, da página 184, e as questões, então, 4 e 5, lá da página 185, tá bom? Então, página 184, 185, finalizou, tira foto, manda para mim, certo? Não esquece de dar um oi, dar um joinha lá que você assistiu a aula para que a gente possa dar a presença para vocês, né, para que a gente consiga ter, então, levar as presenças corretas, as atividades corretinho, para que não tenhamos problema no final do bimestre. Certinho? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.